pessoal, eu sou Gisele Maia e eu vou ensinar para vocês um macete para vocês fazerem de maneira rápida e eficaz uma questão de estequiometria que envolva rendimento e ou pureza. Então, pessoal, para exemplificar o macete de rendimento e pureza, eu vou usar uma questão de vestibular da FADIP de 2019, tá? Uma coisa que é importante saber, lembrar e observar é que o Enem, em questões que envolvam os cálculos estequiométricos, é dado como dado a massa molecular dos elementos químicos. Já quando se trata de uma questão de vestibular, geralmente é fornecida a tabela periódica. Então, você que tem que retirar a massa molecular da tabela periódica, tá? Então, eu não coloquei como dado aqui, justamente porque é uma questão de vestibular. Então, olha só. Para a formação do ferro, é realizada uma reação entre a hematita, óxido de ferro 3, e o monóxido de carbono, tendo como resultado o ferro e o dióxido de carbono. Considerando que a hematita tem 90% de pureza, indique a quantidade de hematita em grama necessária para produzir 980 gramas de ferro puro. Primeira coisa que a gente observa, uma questão de estequiometria é necessária a reação. Não tenho a reação, eu vou montar a reação. Vestibular, geralmente, você monta e no Enem, geralmente, é dada a reação, tá? Você confere só o balanceamento. Vem comigo que a gente vai montar. Então, ele fala de uma reação entre a hematita, que é o óxido de ferro 3, então Fe2O3, e o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é o CO, tendo como resultado, então, formou o ferro e o dióxido de carbono, que é o CO2. Tenho a reação, agora eu consigo fazer o balanceamento, tá? Então, aqui eu tenho dois ferros, um ferro, então eu coloco um 2. Eu tenho aqui um carbono, está balanceado. Eu tenho 3 mais 1, 4 oxigênios, aqui eu tenho apenas 2. Se eu colocar um 2, eu passo a ter os 4 oxigênios. Só que aqui eu passo a ter 2 carbonos. Se eu coloco 2 aqui, eu passo a ter 2 carbonos no reagente, porém, o número de oxigênio passa a ser 5 no reagente, 4 no produto. Então, está errado. Então, a gente vai precisar mudar o coeficiente estequiométrico que está ligado ao carbono. Então, aqui, o que a gente faz? Por tentativa, a gente coloca o próximo número. No caso, seria 3. Então, aqui eu tenho 3 carbonos. Aqui, eu passo a ter 3 carbonos. Eu tenho 3 oxigênios mais 3 oxigênios, 6. 3 vezes 2, 6 oxigênios. Então, agora está balanceado. O que eu faço? Agora eu vou marcar quem pede e quem fornece. Então, é pedido sobre uma substância e é fornecido alguma coisa sobre outra substância. E aí, eu vou colocar a unidade de medida que refere. Como assim? Se for massa, grama. Se for moléculas, átomos, íons, pode ser mol, pode ser volume nas condições normais de temperatura e pressão. Então, depende da unidade de medida que o problema vai estar usando, tá bom? Então, aqui, neste caso, ele fala sobre a hematita. A hematita é o óxido de ferro 3 em grama. Então, eu vou marcar aqui a hematita e vou colocar a unidade de medida grama e vou colocar um ponto de interrogação, que é quem ele está pedindo. E ele me dá o valor de 980 gramas de quem? De ferro puro. Então, ele está dando em grama. Então, aqui a gente vai trabalhar em grama. Então, poderia usar em litros, volume nas condições normais de temperatura e pressão, em mol, em átomos, em moléculas. Então, vai depender, como eu havia dito para vocês. Então, aqui, quando eu tenho grama, quando eu trabalho em grama, é obrigatório que eu calcule a massa molecular da minha substância, tá? Então, aqui, o ferro tem massa 56, eu deveria olhar na tabela periódica fornecida pelo problema ou pela prova, e o oxigênio 16. Então, se eu calcular aqui a massa molecular, são 2 ferros
vezes a massa que é 56, mais 3 oxigênios vezes a massa que é 16. 2 vezes 56, 112. 3 vezes 16, 48. Se nós somarmos aqui, 160 gramas por mol. E aqui eu tenho efetivamente 1 mol, então aqui eu tenho 160 gramas. Agora, olha o ferro. O ferro, a massa molecular dele é 56, vezes 1, 56 gramas por mol. Porém, eu tenho aqui 2 mol. Vou até usar a mesma cor que eu usei aqui, ó. Então, vezes 2. Então, eu passo a ter aqui 112 gramas. Então, vou colocar aqui 112 gramas. Bom, calculei a massa molecular. Ó, ele está pedindo da hematita, então eu já vou colocar o X aqui. E eu preciso ter a quantidade de ferro. Aí, o que você faz? Você olha no problema e lá fala que tem 980 gramas de ferro puro. Aí você vem aqui e coloca 980 gramas de ferro puro. Você já errou a questão, tá? Você vai chegar em outra alternativa que não é a verdadeira aqui. O que acontece? Ele fala que a hematita tem 90% de pureza. E que, com isso, é necessário para produzir 980 gramas. Então, com a pureza de 90% da hematita, houve uma formação de 980 gramas de ferro. O que isso quer dizer? Eu não posso colocar isso daqui aqui. Então, eu tenho que saber que esses 980 gramas equivale a 90% de pureza. Só que eu preciso saber quanto que isso equivale em 100%. Porque aqui ele está me dando um valor em pureza. Se ele me der já com o valor puro, eu vou achar com o valor puro. Só que aqui, se ele quer saber a quantidade de hematita que vai ser necessária, então tem que ser a pureza com a impureza. Então, aqui, se nós fizermos essa conta, vai ficar 980 vezes 100 dividido por 90. Se nós resolvermos isso daqui, vai dar 1088,8 gramas. Bom, então aqui, eu vou até deixar aqui, ó. Eu vou deixar esse valor e vou colocar aqui, ó, 1088,8 gramas, tá? Então, aqui a gente agora vai fazer a regra de 3. Então, aqui, se nós fizermos a regra de 3, então vai ficar x é igual a 160 vezes 1088,8 dividido por 112. X é igual a 1.555,56 gramas de hematita. Qual que é o problema que o aluno vai enfrentar aqui? Justamente porque, quando a gente fala de pureza, ele tem que saber se essa pureza você vai calcular do reagente ou se já é uma pureza relacionada a produto que você precise achar o 100%. E quando eu falo de rendimento, é necessário saber se é rendimento de reagente ou de produto, porque a regra de 3, ela é diferente. Então, quando você joga no macete, você faz tanto a pureza quanto o rendimento do mesmo jeito. A regra é sempre a mesma, tá? E aí, o que eu vou te ensinar? Você precisa guardar o seguinte. Na primeira linha da regra de 3, sempre você vai colocar aquilo que você vai calcular. Referente à massa molecular, referente ao número de mol, que foi o que a gente fez aqui, ó. Nós calculamos. E na segunda linha, é o que o problema fornecer. O que ele estiver fornecendo para você, você vai colocar, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui, ó, a reação, que a gente já montou. Então, aqui a gente não precisa balanceá-la novamente, a gente já tem ela prontinha. Logicamente que na hora você deverá fazer isso. E aí, olha só que interessante. Então, aqui, a mesma coisa, tá? A gente marca quem pede e quem fornece. Então, aqui, grama e aqui, grama. Aqui, a gente sabe que a massa molecular é 160 gramas.
e aqui 112 gramas. Aqui X, porque nós vamos achar de hematita. E aqui o valor que o problema te deu, 980 gramas. Você pode usar e deve usar o que o problema te der. Qual que é o macete? Você sempre vai colocar na segunda linha do lado esquerdo o valor do rendimento ou da pureza ou dos dois, se aparecer os dois, tá? Então, nesse caso, a gente tem 90% de pureza. 90% de pureza equivale a 0,9. Então, do lado esquerdo, eu coloco esse valor multiplicado, 0,9. Indiferente se aqui está ou não X, você sempre vai colocar rendimento e pureza na segunda linha do lado esquerdo, desde que você respeite. A linha de cima é a linha que você calculou, nesse caso, a massa molecular. Na linha de baixo, os dados que o problema te deu. E aí você vai multiplicar cruzado. Então, como que vai ficar isso? 0,9 vezes x vezes 112 igual a 160 vezes 980. Então, x é igual a 160 vezes 980 dividido por 112 vezes 0,9. Então, aqui, se você resolver essa conta, você vai chegar diretamente em 1.555,56 gramas. Qual que é a vantagem? Que você não precisa se preocupar se é pureza de reagente, ou se é pureza relacionada a produto, ou se é rendimento de reagente ou rendimento de produto. Gi, e se estiver te pedindo para você calcular o valor da pureza ou o valor do rendimento? Simples. Então, você vai ter você vai ter todos os valores aqui para substâncias dadas e fornecidas, e o seu X vai ficar no lugar desta quantidade aqui de porcentagem, tá? Então, é muito mais fácil e você não precisa se preocupar se é de reagente ou de produto, se tem que fazer regra de 3 direta ou regra de 3 inversa. Então, desse jeito fica muito mais fácil, tá bom? Eu poderia ter feito diretamente o macete, mas eu preferi mostrar para vocês dos dois jeitos, para vocês compararem aí sobre a questão de otimização do tempo e da facilidade em resolução, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Molde beijos da Gi.